paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Braz, 6 de abril de 2025, culto das 18h30 à noite, domingo. João 5, versículo 16. Nosso querido irmão Luiz Euclides, lá do Braz, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da Palavra de Deus, aonde o servo de Deus abordou vários assuntos, irmãos, e assuntos como estes, até você chegar a Cristo Jesus. Ele cita um paralítico que entrou pelo telhado. Então, paralítico, tinha muita gente no local, o paralítico teve que ser levado por mãos de pessoas pelo telhado para que chegasse até Cristo Jesus. Esse, irmãos, é o nosso esforço para servir a Deus na terra. Um culto glorioso onde o nosso irmão Luiz Carlos Euclides aborda vários temas, irmãos, e uma palavra bem gostosa de ouvir. Um áudio excelente. Fique na comunhão que você vai entender o que o servo de Deus falou nesta palavra. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. No capítulo de número 5. Vamos iniciar a leitura no verso 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que os maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém,
não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. E não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Essa exposição ele fez pouco depois de ter curado um paralítico no tanque de Betesda, um homem que fazia 38 anos que estava ali, e ele queria ser curado, mas como ele era paralítico, quando era movimentadas as águas, porque tinha um segredo naquele tanque. O segredo era esse: um anjo movimentava as águas, e quando as águas se movimentavam, era uma sinalização externa para que o enfermo fosse colocado ali. Ele era colocado ali pela fé, porque ele não viu o anjo, mas viu o movimento das águas, e ele entrava e curava. Esse homem há 38 anos estava lá. Ele não era curado porque, claro, quando o anjo agitava as águas, outro pulava lá no tanque, na frente dele. E o anjo, pelo que se vê aqui, agitava as águas uma vez só, de tempos em tempos, não assinalados. E Jesus foi lá. E depois, nós vamos entrar nesse texto aqui, que é aqui que vem uma explicação, entre tantas outras. Quando Jesus chegou lá, ele perguntou para aquele, viu esse homem deitado, sabendo que estava lá 38 anos, você quer ficar são? Eu quero, mas não tem ninguém que me ponha no tanque. O Senhor Jesus falou: pega a sua cama, levanta e vai embora. Já pensou uma pessoa 38 anos paralítica? Nem com muita fisioterapia não consegue andar nem no próximo mês. Não anda, os músculos estão atrofiados. 38 anos, e ainda falou assim, não vai assim, sozinho não. Pega a sua cama, põe nas costas e leva embora. Você ficou preso nela, agora você vai sair com ela nas costas. Isso aqui, irmãos, se nós perguntássemos para esse homem, quem é Jesus? Porque eles perguntaram para ele, quem é que te curou? Eu não sei. Você não pode carregar sua cama no dia de sábado. Assim, olha, os escribas, os religiosos. Ele falou assim, olha, quem me curou foi ele que mandou carregar a cama. Será que a voz dele não tem autoridade? Tem 38 anos que eu estou enfermo. Ele falou, pega a sua cama e vai embora. Ele mandou ir com a cama, tem que pegar a cama. Eu fiquei preso nele há 38 anos. Agora eu levo o cativo no meu cativeiro nas costas. Esse homem não é de Deus. Pergunta para esse homem que foi curado.
Quem é que foi lá? Não sei. Mas era um homem de Deus. A palavra dele tinha muita autoridade. Me curou na hora. Os escribas, perguntando aos escribas: quem é este homem? Eles disseram: não é de Deus. Este homem não é de Deus. Aqui nós lemos, né? Como que João relata a obra e a natureza de Jesus. Se perguntássemos para Judas, naquele tempo, né? Judas, quem é Jesus? Ele poderia dizer: é uma fonte de lucro para mim. Porque ele roubava a bolsa. Eles faziam um depósito para ofertar para os pobres e ele roubava. Ele poderia com certeza falar: Jesus, a fonte do meu lucro. Aliás, na avaliação de Judas, Jesus valia 30 moedas, que é o preço que os sacerdotes pagaram. Se perguntasse para Pedro: quem é Jesus? Ó, Jesus é o grande Messias que a gente esperava. É Ele, é o Cristo. E João? João, ele via Jesus em toda a sua divindade. Diferente dos outros apóstolos, irmão, pode ver que esse evangelho, ele tem uma natureza diferente dos outros 3 evangelhos. Porque João enxergava a divindade de Jesus. Perguntasse para João quem é Jesus, ele falaria com toda certeza, como ele falou: é o Filho querido de Deus. E ele falaria mais: é aquele que me ama muito. Ele me ama muito. Eu sou amado dele. Ele descobriu em Jesus esse sentimento maravilhoso. Pedro não. Pedro falava: eu sou o que mais amo. Não é? E João falava: eu sou o mais amado. Mas a disputa estava no campo do amor, louvado seja Deus. Mas esses escribas não. Eles olhavam Jesus com desconfiança. Não conseguiam enxergar em Jesus a divindade, a pureza. E assim, irmãos, a religião, a filosofia, a ciência, o ser humano, se não tiver muito cuidado, vai olhar Jesus com um olhar que não é o olhar de João, que não foi o olhar dos apóstolos. Ele relata aqui por que os judeus não gostavam dele. Aqui, ó: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo. Qual que seria o lógico, irmãos? Presta atenção. Um homem com 38 anos, enfermo, chega a Jesus e fala com ele: pega a sua cama e vai embora, a minha voz tem autoridade. Mas eles ficaram bravos porque ele quebrava o sábado. Mas eles eram hipócritas, porque, aliás, quem fica fazendo apologia do sábado, irmãos, os judeus quebravam o sábado para fazer circuncisão das crianças no 8º dia. Então a circuncisão era maior que o sábado, porque se a criança nascesse, inteirasse no 8º dia, se caísse no sábado, ela era circuncidada no sábado. Agora esse homem foi curado num sábado e eles não gostaram dele. Mas mais ainda, porque ele falava que ele era filho de Deus. Aí o ódio aumentou. Sabe por quê? Porque essa identidade com Deus, ela tem uma natureza contrária à identidade com o mundo. Por isso que está escrito: vocês não podem servir a Deus e servir ao mundo. É impossível você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Você tem que escolher de quem você quer ser amigo. Se você quiser ser amigo do mundo, você não pode ser amigo de Deus, porque esses amores são antagônicos. Eles não coadunam, eles não podem andar juntos. Ou nós vamos gostar de Deus, vamos amar Jesus, conhecendo quem é Jesus debaixo do nosso olhar. Debaixo do nosso olhar. Se hoje Deus perguntasse para você: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que você diria? Você tem uma resposta clara? Ele é aquele que me comprou da morte.
eu era um condenado, uma condenada, ele pagou o meu salário, o meu preço, e me comprou, e me resgatou. João, ele vai descrevendo essas coisas com tanta naturalidade, e Jesus Cristo mostrava a sua interdependência com Deus, porque era o Filho do homem. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, irmãos, porque essa identidade de Jesus é que dá a nossa identidade celestial. Ele se identificando como Filho de homem, ele nos identifica como Filho de Deus, porque ele nos fez adotivos. A cruz é a nossa adoção. Então, ele sendo Filho de homem, e ele, vários momentos, ele não usou o verbo que estava nele, ele não avançou na direção para exceder o seu limite de homem. Ele só saía com poder e autoridade para sinalizar a sua missão, nunca para o seu benefício pessoal. Vocês podem ver que o inimigo falou com ele: faz essas pedras se transformar em pães, porque ele tinha autoridade para isso. Para o seu benefício ele nunca fez nada, nunca fez nenhum sinal, porque a identidade dele foi preservada. Sabe, irmãos, na obra de Deus, na nossa vida espiritual, nós temos que tomar o seguinte cuidado: nunca nos projetar para nada. Projete sempre Jesus Cristo e você fique atrás dele. Nunca se projete em nada, porque enquanto Jesus estiver diante de você, nenhum mal te tocará. Mesmo no passado, irmãos, se vocês voltarem a atenção na vida de Jó, vocês podem observar isso, já foi relatado aqui, quando Cristo entabulou aquele diálogo com o inimigo. Vocês lembram disso aqui? Porque o inimigo podia subir no céu. Hoje ele não pode mais, mas ele podia ir lá. O Senhor falou com ele: viste tu meu servo Jó, homem temente a Deus, que faz tudo o que Deus gosta, hein? Ali, irmão, pode ver que o inimigo conhecia ele e não podia tocar nele, por causa da sua conduta. A nossa forma de viver cria para nós uma proteção. Quanto mais amigo de Jesus você for, mais protegido você será. E menos o mundo tem poder de barganhar com você seus valores. Nós vemos hoje o mundo rendido, irmãos. O mundo está rendido. A humanidade foi rendida. Irmãos, eu não estou falando nada contra, deixa bem claro aqui, eu não estou falando contra animais de estimação, eu não tenho nada contra animal de estimação. Quem quer que tenha, nada contra. Mas vocês percebem que no mundo moderno, as famílias não têm mais filho, têm animais? Nos Estados Unidos tem cemitério de animais, caro, porque as famílias estão se desintegrando, desagregando. Ninguém quer ter. Filho era uma bênção. A palavra de Deus fala: os seus filhos serão como as flechas na sua aljava. Hoje ninguém quer ter mais filho. As mulheres não querem ter filho, não querem. As mulheres não querem ter filho, mas filho sempre foi uma bênção. Mas a família está sendo atacada. Olha, irmãos, tudo que Deus fez é perfeito. Somos nós que atrapalhamos tudo. Quanto mais nós olharmos para Jesus como Ele é, olhar para Jesus é olhar para o Evangelho. Ele falou aqui, ó: quem guarda a minha palavra, e quem, aqui, ó, na verdade, vou dizer que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna, ela está aqui contida nas Escrituras. Quando eu assimilo a Escritura e vivencio a Escritura em mim, eu tenho em mim a vida eterna. É isso que ele está ensinando aqui. Olha, irmãos, aqui eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os irmãos entendem isso aqui? É você mesmo, sou eu mesmo. Nós éramos mortos. Alguém fala: eu nasci na graça. Nasceu na graça nada, ninguém nasce na graça. Nasce filhos de pais crentes. Ninguém nasce na graça. Nasce na graça é quando o Espírito de Deus passa a morar dentro de você, e você nasceu na graça.
É isso que está escrito aqui, ó. Chegará um tempo que a voz de Deus, do Filho de Deus, entrará no morto e o morto viverá. É isso que aconteceu conosco. No dia que você creu em Jesus, você saiu da morte para a vida. Essa é a grande transformação de Deus. Quem não crê em Jesus está morto. Quem não crê em Jesus Cristo está morto e não verá a vida eterna. Para ver a vida eterna é necessário crer, e não é crer que existiu um homem chamado Jesus, não, porque qualquer historiador crê nisso, qualquer jornalista crê nisso. É crer que esse tal homem Jesus, ele é o Filho de Deus e pagou os meus pecados na cruz, e ele é meu remidor pessoal, e ele tem competência de me levar no céu, com a mesma facilidade que ele falou para um homem 38 anos numa cadeira, numa cama: pega a sua cama e vai embora. O Senhor muitas vezes deu essa moça. Uma vez eles abriram o telhado de uma casa para descer com um homem paralítico. Vocês lembram disso aí? Desceu do telhado de uma casa, puseram uma cama, porque também estava tanta gente que não tinha nem como entrar. O paralítico cria, os amigos criam. O paralítico, eles devem ter conversado, né? Você topa a gente descer você pelo telhado? Eu topo. Se for para chegar perto de Jesus, eu quero. Abriram o telhado, amarrar ele na cama, irmão, ele correu o risco ali, deve ter descido em corda, desceram o homem lá em cima, colocaram ele em frente de Jesus. Agora eu quero ver, porque quem chega perto dele encontra o favor. Esse é o Senhor Jesus. Se você chegar perto dele, como você não pode fisicamente voltar no tempo, você pode espiritualmente entrar num ambiente da comunhão e chegar bem perto dele. É isso que aconteceu. Sabe o que o Senhor Jesus fez? Experimentou aqueles hipócritas, porque viu a fé do homem, viu a fé dos amigos, olhou para ele, porque essa é a palavra mais maravilhosa. Olha, vai chegar a hora que os mortos ouvirão a voz e viverão. O Senhor falou com aquele morto espiritual: os teus pecados estão perdoados. Você não é morto mais, você está ressuscitado pela fé. É isso que ele dizia. Aí os judeus começaram a falar: só faltava essa, perdoar pecado. Só Deus pode perdoar pecado. Eles não falavam porque eles tinham medo, mas o Senhor Jesus lia o pensamento deles. O coração estava patente aos seus olhos. Ele falou assim: o que vocês acham mais difícil? Eu perdoar o pecado desse homem, ou fazê-lo ficar bom de saúde? O pecado nunca ninguém perdoou. Os profetas curaram, Eliseu ressuscitou morto. Irmãos, esses sinais são exteriores, mas perdoar pecado é outra esfera de comunicação. Vocês entendem? Como que eu posso perdoar um pecado praticado contra Deus? Qual é o jeito? Como que eu posso perdoar o pecado de um homem que pecou contra Deus, de uma mulher que pecou contra Deus? Eu tenho que subir lá no céu, pegar o livro de Deus e eu mesmo resolver a questão lá em cima. É impossível o ser humano perdoar um pecado que é devido a Deus. Vocês entendem isso aqui? Como que alguém pode perdoar um pecado que se deve a Deus? Pecou contra Deus, como que você vai perdoar? É o que ele estava dizendo. Mas eu e Deus, nós somos um só. Eu estou aqui no corpo humano, mas eu sou o verbo que tomou carne. Eu falo e a minha palavra é a palavra dele. Mas para que você saiba que eu posso perdoar pecado, eu vou dar um sinal para vocês. Homem, pega a tua cama e anda. Quando pegou a cama e andou, eles ficaram de cara grande. Mas o segredo está aqui em perdoar pecados. Hoje, nessa noite, o Senhor quer esclarecer uma coisa para alguém aqui. Se Deus não te perdoar seus pecados, você nunca vai ver a face dele. Ninguém pode perdoar seus pecados. Não tem ninguém no planeta que pode perdoar seus pecados. Só tem um, e o nome dele é Jesus, o leão da tribo de Judá. Esse tem competência de perdoar seus pecados e nunca mais te cobra, porque a gente perdoa e depois lança no rosto. Perdoa um amigo, depois, mas você me fez isso aquele tempo. Isso não é perdão não, irmãos. Isso não é perdão, isso é perdão mesquinho. Deus perdoa, fala: o assunto aqui está encerrado. Esse pecado eu não te cobro nunca mais. Ainda que a consciência tua te cobre, que teu inimigo te cobre, Deus não te cobra.
Perdoar pecados é a coisa mais magnífica que pode acontecer. Somente Jesus tem essa competência. Essa é a obra mais maravilhosa que existe, é o Evangelho da Graça. Jesus perdoando nossos pecados. E não foi só quando você creu nele, não, hein? Porque já é muito. Mas de lá para cá você pecou outra vez, e Jesus Cristo te perdoou tantas outras vezes. E você que está aqui, que os seus pecados ainda não foram perdoados, lembra-te de uma coisa: se você não se submeter à vontade de Jesus Cristo, você não vai ver a alva. O ambiente que te espera depois dessa vida é um ambiente de treva, de escuridão, de grito, de gemido e de lamento. Mas aqueles que têm os pecados perdoados e andam com Jesus Cristo, tropeça, mas pede perdão, o Senhor perdoa, e nós vamos caminhando. E de luz em luz e de valor em valor, nós vamos adquirir a estatura de um varão perfeito. Nosso Senhor Jesus falava do testemunho que ele dava e do testemunho que Deus dava dele. Ele estava uma vez reunido, os irmãos se lembram disso? No Monte da Transfiguração, veio uma luz e falou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. No batismo, João viu o Espírito de Deus na forma corpórea de uma pomba repousar sobre ele. Irmãos, o testemunho de Jesus não tem paralelo. Não tem paralelo. Eu vi um dia uma discussão aí com alguém do mundo islâmico, com um cristão, e eu vou interrogação. Eles perguntaram: como que você tem tanta certeza de que Jesus é o caminho? Ele perguntou: escuta, eu vou te fazer uma pergunta. Se você estiver numa estrada, numa encruzilhada, tem um cemitério ali, você vai no cemitério perguntar a alguém ou vai perguntar para os vivos? Ah, vou perguntar para os vivos. Então, Jesus foi o único que morreu e ressuscitou e está vivo. Eu pergunto para quem está vivo. O único mestre, o único que morreu porque quis e ressuscitou pelo seu próprio poder. Nunca aconteceu isso, né? Nenhum mestre, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum tipo de ordem secreta, não tem lugar nenhum que tenha alguém como Jesus. É único, é único. Ele entrou dentro do mundo dos mortos, venceu toda a estrutura da morte, levantou-se da morte, tomou a chave da morte e do inferno e reina absoluto. E é Senhor dos vivos e da ordem nos mortos, da ordem nas trevas, da ordem no céu. Fala para os irmãos, até os elementos da natureza conhecem a voz do Senhor. É isso, é que João maravilhava, ele via a divindade de Jesus, e nós temos que olhar para Jesus com essa divindade. Tem muitos que olham para Jesus. Irmão, aqui tinha uma multidão naquele tempo. Jesus multiplicava a comida. Foram 5.000 que comeram. Aqueles homens perguntam para ele: quem era Jesus? Provedor de comida. Perto dele a gente não passa fome. O Senhor Jesus falou: vocês me procuram por causa do pão que perece. Vocês deviam me procurar pela vida eterna. Eles andavam com Jesus porque não faltava comida. Como eles não gostavam de trabalhar, estava tudo resolvido. Não é verdade? Quem não gosta de trabalhar encontra comida e facilidade, está tudo bom para ele. Mas o Senhor fala: eu sou o pão da vida. Essa é a comida que é boa para nós. A palavra de Deus te alimenta, te fará caminhar até os umbrais da eternidade, conhecer o que é santo e o que é puro. João, irmãos, ele foi expondo alguns diálogos do Senhor Jesus. O Pai que me enviou, ele testifica de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crê de vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos, já leram na Bíblia quantas passagens apontam para Jesus? Como que a Bíblia é um livro sobrenatural, ela se fecha. Toda a Escritura está amarrada, ela aponta para Jesus. Eis que vem vindo aí o teu rei, Zacarias, humilde, montado sobre um jumentinho, quando ele entrou em Jerusalém, na porta dourada. Eis que um filho se nos deu, uma criança nos nasceu, e o principado está sobre seu ombro. Vamos ler na Escritura, vai apontando para Jesus. É isso que aqui João mostrava, as falas do Senhor Jesus. Toda a nossa vida, irmãos, tem que apontar para Jesus. Jesus fez tudo que era possível
para nos salvar. Agora a sua vida e a minha tem que ser direcionada de tal maneira que você faça tudo o que for possível para agradar Jesus na sua vida. Hoje, fica aqui uma pergunta para você meditar nela. Quem é Jesus para você? Aquele que resolve seus conflitos pessoais? Aquele que resolve seus medos? Ou aquele que é o teu Senhor para sempre e com quem você quer viver? Vocês já pensaram o que é encontrar com o Senhor nos ares? O que é ver o Senhor na sua glória? Eu vejo muitos falarem em Jesus como um homem comum. Eu já vi pessoas aí estudadas falar, está governando o céu um ser humano. Irmão, mas qual a natureza? Como será que ele é? Eu sei de uma coisa. O olho dele, quando olhou para Saulo em Damasco, jogou ele no chão, deixou ele cego, fez os cavalos correr e os guardas tudo com medo. É com esse aí que nós vamos encontrar um dia, na sua maior glória. Esse dia está muito perto, irmãos. Está havendo grandes mudanças no mundo. Eu tenho escutado movimentos contínuos. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso, mas que eles querem, sim, eles querem. Ainda hoje eu ouvi o rabinato. Sabe o que eles estão fazendo? Trabalhando, construir os utensílios, as roupas dos sacerdotes, tudo montado por terceiro templo. Eles sabem porque eles estão falando, o Messias vai voltar, nós temos que fazer o templo. Enquanto eles esperam o Messias voltar pela primeira vez, nós esperamos ele voltar pela segunda vez. Que a primeira vez ele já veio, agora ele volta pela segunda vez. Aí há um trabalho grande para ter uma religião guarda-chuva universal. Já tá, e essa religião aqui não é teoria de conspiração, não, ela já existe. Chama-se família abraâmica. Vai querer agregar lá dentro o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. É uma espécie de uma religião comum. Vocês estão percebendo que nós temos que conhecer melhor Jesus? E é tempo agora de nós conhecerem melhor um pouco, porque o mundo está mudando rapidamente demais. Está muito rápido a mudança, irmãos. Aqui ele fala assim, olha, eu não vim no meu nome, agora vocês não me aceitam, mas vai chegar o momento que virá alguém em seu nome, a esse vós aceitareis. Depois você lê isso com calma. Sabe o que Jesus está falando aqui? Está anunciando o anticristo. Vai chegar um que ele vai vir no seu nome, esses vocês vão receber. Os judeus vão receber, muitos cristãos vão receber, mas nós não. Quando ele vier, se você estiver olhando para Jesus e falar, eu conheço Jesus, eu conheço ele, eu sinto dentro de mim a virtude, o Espírito de Deus, e se você tiver o discernimento, irmãos, não duvidem, não está longe esses eventos, não estão longes. Esses eventos estão se aproximando muito rapidamente. Olha para Jesus com mais profundidade. Procura mais contato com Ele nas suas orações. Leia mais a Bíblia. Fale mais dele em casa. Converse mais sobre a eternidade. Deita um dia. Ontem mesmo eu deitei pensando nisso. Fiquei pensando ontem à noite. Meu Deus, eu tinha vontade de saber como que o céu é. Eu tenho vontade de saber como que o céu é. Porque a terra eu já conheço. Como será o céu? Como será? Já pensaram o que é ver Deus? Já pensaram o que é isso? Ver Deus? Irmãos, isso parece um absurdo. Isso aqui é a nossa vocação. É pensar nessas coisas. A coisa é tão maravilhosa que está escrito: se alguém pudesse olhar para Deus, ele não podia mais viver aqui como ser humano. Ele não suportaria. A visão de Deus, ela torna impossível a vida dentro de um corpo animal. Eu já citei aqui uma amiga que Deus fez um arrebatamento com ela. Ela morava na Itália. Quando ela voltou, ela não suportava mais viver. Ela falava, eu via Lamborghini, esses carros caríssimos, eu tinha nojo dessas coisas todas, eu tinha nojo. Eu falei, Senhor, se o Senhor não tirar a memória do que eu vi, eu não consigo mais viver. Eu tenho que morrer, eu não consigo viver aqui mais. Mas ela não viu nada.
Ela viu uma beiradinha. Já pensaram, se o Senhor pudesse nos pegar aqui hoje, subir com a gente aí nos ares, hein? Mostrar para nós as coisas dele, falar assim: olha, vale a pena você ficar crente de verdade. Olha para Jesus igual João olhou. João gostava tanto dele que pegava. Olha, um homem não faz isso, irmão, que eles eram homens. Eles eram homens. Mas o apreço, a intimidade, o amor, o respeito era tão grande que Jesus, quando falava, João deitava a cabeça no peito dele. Assim: eu gosto tanto de ouvir ele que eu vou deitar a cabeça no peito dele para escutar ele. É o amor. Igreja do Brás, oxalá que Jesus Cristo desperte esse amor em nós. Olhar para Jesus com a sua beleza, com o seu amor, com a sua divindade, com a sua autoridade, com o seu poder. O que manda o homem 38 anos paralítico andar e fala para o outro: perdoado te são os seus pecados. Esse é o pastor da sua alma. Nada vai te faltar enquanto você estiver diante do Senhor. Tudo que te faltar, Cristo te acrescentará. Vai te levar por verdes pastos e águas tranquilas, e vai refrigerar a sua alma pelo prazer que você tem de andar com Ele. Pode ter certeza, o teu pastor, Ele é poderoso para consumar a obra da salvação na sua vida. Ame a Jesus, ame Ele, fale dele, pense nele, pense na palavra, pense no céu, pense na eternidade. Pense o que você pode fazer amanhã para Jesus Cristo ficar mais alegre com você. Passe o dia: o que eu posso fazer hoje que eu vou deixar o Senhor alegre comigo? Uma visita, um telefonema, uma ajuda. Quantas pessoas estão aí na rua pedindo dinheiro com fome? Tem muitas que não querem nem dinheiro, que apenas um sorriso, que apenas uma palavra. Quem sabe você dá um sorriso para alguém que está num farol desesperado. Tem pessoas que estão vendendo aqui. Olha, irmãos, para encerrar a palavra, eu tenho um amigo que ele estava atravessando de carro num farol, e tinha um homem vendendo uns bombonzinhos. O senhor falou com ele: para, compra o bombom dele. Ele parou: me dá seus bombons. Eu quero comprar todos, mas eu não quero comprar só esse, não quero comprar tudo que você está fazendo, mas eu não posso agora, porque eu só tenho esse. Não, mas eu quero comprar. Era uma mulher. Estou me lembrando agora. Era uma mulher. Não, mas eu quero na sua casa. Irmão, vou resumir porque não é hora de contar testemunho. Mas olha o que é andar em comunhão. Esse irmão já esteve aqui, já testemunhou aqui. Eu quero ir na sua casa. Me dá o endereço. Ele foi na casa dessa pessoa, apertou a campainha até tocava, chegou o homem lá na porta. Pois não, eu vim cá, eu quero comprar a produção de bombons seus, tudo que vocês têm aí. Aí começou a falar de Deus com ele, o homem começou a chorar. Falei: vem cá para você ver. Você começou a tocar com tanta insistência, vem cá. Ele tinha feito uma forca, ele ia suicidar aquele dia. Você me tirou da forca do suicídio. Isso levou para ele a palavra do Senhor. Quem é amigo de Jesus, tudo que ele faz dá certo, leva coisa boa para as pessoas. Hoje você vai levar para sua casa. Chega na sua casa e fala: hoje eu tenho uma palavra para falar para minha família aqui. Nós temos que aprender a gostar mais de Jesus. Você entrou nessa igreja, aprenda a gostar de Jesus. Porque gostar de você já sabe. Gostar de receber presente você já sabe. Gostar de favor você já sabe. Gostar de um prato bom você sabe. Gostar de uma boa bebida você sabe. Aprenda a gostar de Jesus Cristo. Esse é o único amor que vale a pena. As pessoas falam: meu grande amor nosso é Jesus. Irmãos, nós podemos perder qualquer amor, mas Jesus nós não podemos. É o único amor que você não pode perder, porque ele agrega todos os outros amores. As pessoas amam, irmão, chamam de amor o que não é amor de verdade. Amor é que o João sentia por Jesus, Jesus sentia por ele, e que ele sente por você. Isso é amor de verdade. Amor é quando a pessoa fica feia, não ama mais. A pessoa fica pobre, o amor acaba. Fica velha, o amor acaba. É o amor mais michuruca que pode existir, esse tipo de amor aí. Amor não acaba não, irmão. O amor ele fica mais forte. O amor, quando passa o tempo, ele aumenta. Amor de verdade, ele nunca diminui. Esse é o amor de Jesus estando em nós. Nós vamos amar a nossa família, o nosso próximo.
Isso vai transformando a nossa vida. Irmão, irmã, na sua casa está faltando amor. Leva hoje nessa palavra aqui uma proposta de Jesus Cristo para você. Exercita-te em amar melhor. Amar nunca fez mal a ninguém. E olha, irmãos, se Deus pagasse cada um de nós com a nossa medida, nós estava todo mundo aqui bem em dificuldade, viu? Mas Ele não paga com a nossa medida, Ele paga com a medida dele. Vai com amor para sua casa, exercita o amor, pratica o amor com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu neto. Exercite em amar, dá um beijo, um abraço, fala palavras suaves. Tem pessoas que falam, só tem palavra bruta, mas só fala palavra bruta. Mas todo mundo me trata mal, mas trata mal todo mundo. Tem pessoa que é bruta para falar, mas não gosta de ser maltratado. Quem gosta de ser bem tratado, trata bem também. Fala com palavras suaves, agradáveis. Palavras suaves são como beijos. Palavras brutas são como ponta de espada. É assim que nós construímos amor. Sabe como construímos ódio? Palavras brutas, má criação, respostas grosseiras. O amor vai ficando cada vez mais diminuído. Uma mulher que todo dia que chega em casa o marido briga com ela, maltrata, fala palavras brutas. Sabe o que vai acontecendo? Vai ficando cada vez mais acuada. Igualmente o marido, mulher que reclama de tudo, acha ruim com tudo, reclama de todo o tempo, está achando ruim, tudo que o marido faz está pouco. Chega um dia que ele desanima, mas não tem jeito. Mas com Jesus Cristo tem jeito. Eu vou falar bem abertamente, para encerrar a palavra. Aqui tem casal que você precisa ouvir essa palavra com mais interesse, viu? Porque na sua casa você é responsável para pôr as coisas em ordem. Deus não vai mandar nenhum anjo para pôr amor no seu coração, não, viu? É você que tem que fazer nascer esse amor. Com o seu jeito de viver, com o seu jeito de tratar. Você está achando que Deus vai pegar você e transformar você em um boneco? Você tem responsabilidade sobre a sua casa. Marido, cuide da sua mulher. Mulher, cuide do seu marido. Mãe, cuide do seu filho. Filho, cuide do seu pai, da sua mãe. Cada um cuide de um do outro. João olhava para Jesus e falava, não tem mestre como esse. E o Senhor falou, importa que ele fique. Eles falaram, pronto, agora só faltava essa. Jesus nem vai deixar ele morrer. Mas Jesus não falou que não ia morrer. Importa que ele fique até que eu volte. E já estava com ciúme dele. Parece que agora Jesus Cristo não vai deixar João morrer, não. Mas ele viveu bastante. Ficou bem velhinho. Foi lá para a ilha de Pátimos. Igual diz o pessoal, ele foi exilado lá. Para ver se, porque matar ele não podia ser. Jesus falou assim, vai ficar aqui. E quando Jesus fala que não vai matar, quem que mata, irmãos? O inimigo sabe. Ordem do Senhor não tem como você passar por cima dela. Não tem como matar esse homem. O Senhor Jesus falou que tem que ficar aí. Então tem um jeito, isola ele. Mas no meio de uma ilha, ela é isolada no meio do mar, que ele não vai dar trabalho para ninguém. Pois era isso que Jesus queria. No meio de uma ilha isolada, sem ninguém, sozinho, ele consagrou o resto dos seus dias ao Senhor. O Senhor se apresentou lá para ele e falou, João, agora nós vamos aos últimos capítulos da história da humanidade. Aos últimos capítulos da nossa história. Aí ele abriu o segredo do que vai acontecer. Já aconteceu muita coisa do que o Senhor abriu para ele. E algumas faltam. Tudo o que vai acontecer para frente, João, eu vou te mostrar em figura. E o livro do Apocalipse foi a revelação de Jesus para João. Lá no final, eu quero que ele fique até que eu volte. E o Senhor também resolveu que você fique aqui até que ele volte para te pegar. Que coisa boa é essa? Nós vamos ficando por aqui até o Senhor voltar. E encontrando você firme, fiel, santificada, santificado, vai ser o melhor encontro que existe. Ele fala que vai ter ressurreição para vergonha também. O Senhor falou para Daniel, Daniel, guarda as palavras porque essa palavra está selada, mas muitos vão dormir no pó, que o corpo é que dorme, mas vai ter uma ressurreição. Uns vão ressuscitar para vergonha e desprezo, outros para glória e para exaltação. Essa é a ressurreição que está proposta para nós.
nossa jornada não é ficar andando em círculo. Nós andamos em linha reta, vamos direto para o céu. Nosso assunto é salvação da nossa alma. É nisso que nós estamos firmados. É nisso que a palavra nos firma. Aqui ninguém quer seu dinheiro. Saber se você é bonita, se você é bonito, se você é feio, se você tem curso superior, se você é analfabeto. Isso aqui pouco interessa. O que interessa é o seguinte: Jesus é seu amigo. Você gosta de Jesus? O nosso assunto aqui é esse aqui, ó. Jesus assentava com cobrador de imposto, prostituta, mestre da lei. Ele sentava com doutores. Para ele, pouca. Que diferença que faz? A matéria dele é salvação. E todos que se achegaram a ele levaram a palavra da salvação. Hoje vai para sua casa com essa palavra. Exercita-te no trato, no cuidado, no amor, e a sua casa vai ficar melhor. Sua casa vai ter uma luz lá dentro que ela não tem. Sua casa está tendo lá dentro escuridade. Mas se você levar essa palavra para lá, vai ter luz dentro da escuridão da sua casa. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Santo Deus, irmão, que culto glorioso este do Braz. Agora, para encerrar a noite de vez mesmo, né, irmãos? Nós vamos colocar esse culto do Braz, aonde teve os das 10 horas e agora teve o da noite, com o nosso querido irmão Luiz Carlos Euclides. João 5, versículo 16. Neste domingo maravilhoso, cheio de pregações, cheio de reunião da mocidade, cheio, irmãos, de ensaios musicais, batismos, né, irmãos? Eu mesmo já fui no batismo, fui em ensaio musical, irmãos. Servir a Deus sempre é bom, né? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade. Deixa aqui os seus pedidos de orações. Fique com Deus, queridos.